Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria estarmos reunidos mais uma vez para esse momento fraterno de oração, de partilha da palavra de Deus, a fim de buscarmos as iluminações necessárias para esse dia que começa. Hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro, estamos iniciando um novo mês, colocando nas mãos do Pai os nossos afazeres, os nossos projetos, para que em todas as coisas visemos a sua maior glória e o bem dos nossos irmãos e irmãs. Vamos rezar a oração que a liturgia nos propõe. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, e estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, ouçamos com atenção a palavra que a liturgia nos dirige, que está em Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Amados e amadas de Deus, a perícope que hoje a liturgia nos apresenta coloca esses dois polos opostos. Primeiramente, a proclamação de Jesus, a proclamação inaugural do seu ministério na sinagoga de Nazaré. Jesus vai à sua cidade natal, aí ele participa do culto sinagogal e ele proclama a palavra, como era costume naquele tempo, e ele vai justamente tomar o trecho do livro do profeta Isaías, que diz da vinda do Messias. O que o Messias faria quando da sua vinda? Como que o Messias agiria? Então é isso que Jesus faz. E não só faz essa proclamação da profecia messiânica, mas atribui a si mesmo. Então, depois de Jesus ter dito tudo aquilo que o Messias faria,
libertar os cativos, dar visão aos cegos, curar os surdos. Jesus vai dizer, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Ou seja, Jesus toma para si esta palavra como se cumpre naquele hoje, a partir da proclamação de Jesus, né? Então, isso de um lado, né? A inauguração, podemos dizer assim, o discurso inaugural do ministério de Jesus, o seu programa que está em perfeita sintonia com as expectativas messiânicas do Antigo Testamento. Porém, de outro lado, nós temos a parte da escuta, da percepção de Jesus, né? Jesus proclama o seu programa de ministério, de ação, mas os seus interlocutores, que no primeiro momento ficam admirados com suas palavras, com o modo como ele prega, eles se mostram incrédulos. Então eles vão dizer, mas esse não é o Jesus que nós conhecemos, nós sabemos de que família ele veio, que profissão que ele tem. No entanto, ele fala coisas tão belas, tão maravilhosas. Jesus então percebe a incredulidade entre os seus. E ele vai proferir aquele ditado, aquele provérbio de que um profeta não é bem recebido na sua pátria. E vai elencar alguns exemplos na história do povo de Deus, no qual a ação de Deus foi feita a pagãos e não ao povo eleito, não ao povo de Israel, como o sírio Naamã, que não era judeu, mas que foi curado, como a viúva de Sarepta, que deu acolhida a Elias. Isso para dizer então que às vezes a palavra do Senhor vai encontrar acolhida não naqueles que se dizem já religiosos, crentes, mas justamente naqueles que estão à margem, naqueles que ainda não receberam esse anúncio. Então nós vemos que no Evangelho há sempre essa luta, há sempre esse combate entre a proclamação que Jesus faz e ao mesmo tempo a recusa desta palavra. É sempre esse drama da palavra que é proclamada e ao mesmo tempo nem sempre encontra acolhida, muitas vezes é recusada, né? Ainda hoje, a palavra do Senhor é proclamada. Muitos irmãos têm a oportunidade de conhecê-la, de vivenciá-la, de acolhê-la na vida. Mas quantos são aqueles que se fecham também? Quantos são os poderes desse mundo que tentam a todo custo sufocar a palavra do Senhor e perseguem os discípulos do Senhor? Que nós, meus irmãos, sejamos conduzidos pela palavra, que não caiamos no equívoco dos contemporâneos de Jesus, que se deixaram pautar pelas aparências, acharam que já conheciam tudo, já sabiam tudo de Jesus, e na verdade perderam uma grande oportunidade de descobri-lo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Nós possamos ir além das aparências, além do óbvio, para que a gente possa encontrar a graça de Deus que nos é oferecida sempre, em todos os momentos. Que essa palavra encontre receptividade em nosso coração e nunca recusa. Que Deus abençoe você, que a Mãe do Perpétuo Socorro acompanhe seus passos ao longo dessa segunda-feira. Amém.